Passando agora, então, para um estudo de adjuvância em bexiga, um estudo randomizado de fase 3, o Invigor 010, Invigor 10, com atezolizumab. Camila, você pode comentar desse estudo? Camila, outra expert da área de gênito urinário do nosso grupo. Camila, quais são as tuas impressões desse importante estudo? A importância desse trabalho, na verdade, é que mais ou menos 50% dos pacientes são inelegíveis para platina no cenário adjuvante. Então, o que fazer com esses pacientes? Então, nesse trabalho de fase 3, eles avaliaram 809 pacientes que eram inelegíveis à platina ou que, por acaso, recusaram. Eles poderiam ter recebido neoadjuvância com platina anteriormente. O que foi observado nesse trabalho, que a sobrevida livre de doença, que era o endpoint primário desse trabalho, não foi significativo, com uma diferença de 19,4 meses versus 16,6 meses com P não significativo. E essa diferença, independentemente do status de PDL1, eles não observaram nenhum benefício do tratamento adjuvante e nem nas análises de subgrupo que foram previamente determinadas. Ainda não foi atingido sobrevida global em nenhum dos dois braços, mas também já cruzou a linha do 1 e provavelmente também não vai ser positivo, e nem a sobrevida global em 18 meses, com a diferença de 19% versus 73%, que não atingiu significância. Então, assim, não muda a prática, a gente mantém quimioterapia adjuvante com platina, o único que tem comprovado benefício nesse cenário. Legal, então esse estudo, infelizmente, foi estudo negativo, a gente estava com muita esperança de que a gente pudesse ter uma adjuvância de um inibidor do checkpoint, ainda não aconteceu, então o padrão na doença músculo invasível elegível a cisplatina, cisplatina em geral combinada, a gencitabina ou Emivac dose densa, antes ou depois da cirurgia, preferencialmente antes. Para os pacientes que têm inelegibilidade à cisplatina, a única situação que tem um certo benefício de adjuvância é com carboplatina e gencitabina para os tumores de trato urotelial alto, baseado no estudo PAUT. Bom, passando agora para o Fábio Schutz, Fábio também todos conhecem, ele vai resumir a atualização de 3 estudos muito importantes do doença M0 CRPC, o estudo Spartan, o estudo Aramis, o estudo Prosper, com as drogas apalutamida, darolutamida, respectivamente, e assim uma breve palavra do estudo Savoir nos tumores papilíferos renais. Fábio. Olá, Fernando. Então, é o seguinte, nessa ASCO teve atualização dos 3 estudos que utilizaram os novos agentes hormonais no cenário de doença não metastática refratária à castração, de um câncer de próstata refratário à castração não metastático. Então, a gente já tinha os dados desses 3 estudos para sobrevida livre de metástase, que era o estudo Prosper com enzalutamida, o estudo Spartan com apalutamida e o estudo Aramis com darolutamida. Todos esses estudos foram comparados com placebo e todos eles com mais de 1.000 pacientes recrutados, 1.400, 1.200, 1.500 pacientes, respectivamente. Só que por uma questão de segmento ou estudos imaturos, não havia sido observado ainda benefício em sobrevida global. E agora, nessa ASCO, coincidentemente, foram atualizados os 3 estudos, que os 3 estudos se mostraram positivos para a sobrevida global. Então, a gente está falando aqui, os hazard ratios de sobrevida global foram relativamente semelhantes. A gente está falando de um hazard ratio aqui do estudo Prosper, com enzalutamida, de 0,73, ou seja, 27% de redução do risco de morte, e um hazard ratio de 0,78 para o estudo Spartan, ou seja, uma redução do risco de morte de 22%, e 0,69 para o estudo Aramis com darolutamida, uma redução do risco de morte da ordem de 31%. Lembrando que a sobrevida global mediana desses estudos ficou acima de 5 anos, então ficou 67 meses a sobrevida global mediana com enzalutamida, 73,4 meses com apalutamida, e a sobrevida global mediana do estudo Aramis ainda não foi alcançada. Então, acho que essa é uma atualização importante, porque solidifica o uso dessas drogas no cenário
não metastático refratário à castração de câncer de próstata. Lembrando que todos esses estudos também recrutaram pacientes que eram de alto risco de evolução nesse cenário não metastático refratário à castração. E o principal fator para a avaliação de doença de alto risco foi o tempo de duplicação do PSA menor do que 10 meses. Teve alguns outros nuances de diferenças no recrutamento no estudo, mas esse talvez tenha sido o principal fator para a inclusão nesse estudo. Então, se a gente hoje tiver um paciente com câncer de próstata não metastático por métodos convencionais, com Doubling Time, o tempo de duplicação de PSA menor do que 10 meses, está muito bem indicado qualquer uma dessas 3 medicações, quer seja enzalutamida, apalutamida ou darolutamida. Mudando então um pouco de assunto, o estudo Savoir foi um estudo em câncer de rim papilífero. Na segunda linha, pacientes que poderiam ter recebido alguma outra coisa na primeira linha, mas eles não poderiam ter recebido sunitinib. Então, eles eram randomizados para sunitinib ou savolitinib. E nesse estudo também todos os pacientes com carcinoma papilífero de rim tinham que ter alguma alteração no MET, quer seja amplificação, mutação ou alguma alteração, que ocorre em aproximadamente 40% dos pacientes. E esses pacientes, então, eles receberam savolitinib ou sunitinib, e o estudo ele foi, infelizmente, fechado precocemente, porque ele atingiu os critérios de futilidade. Entretanto, quando o estudo ele foi aberto para as análises estatísticas, que é o que foi apresentado agora na ASCO, na realidade a gente observa que o savolitinib ele teve, de fato, maior resposta objetiva, teve uma maior sobrevida livre de progressão e uma maior sobrevida global. Isso não foi estatisticamente significante, mas acho que talvez seja clinicamente significante, mais ainda porque a toxicidade desses pacientes ela foi menor. Então, o savolitinib ele parecia uma droga mais bem tolerada do que o próprio sunitinib. Infelizmente, esse estudo, ele, como eu comentei, ele foi fechado precocemente, então ele não vai levar à aprovação do savolitinib, mas eu acho que deixa talvez essa porta aberta para esses novos inibidores de MET. Então, eu não comentei antes, mas o savolitinib é um inibidor de MET específico, então eu acho que deixa essa porta aberta para esse caminho nesses pacientes ainda. Muito bom. Então, basicamente, os 3 primeiros estudos que o Fábio mencionou, eles não mudam a conduta terapêutica. A gente já tinha a apalutamida, enzalutamida ou a darolutamida como as drogas por uma situação que era órfã de tratamento até poucos anos atrás, no M0-CRPC, com doubling time menor do que 10 meses, PSA maior ou igual a 2, sem metástases, outra vez pelos exames convencionais. E outra vez, essas são 3 opções padrão, e a escolha entre uma dessas 3 medicações vai depender de custo, acesso e efeitos colaterais que vão se espelhar também com a comorbidade dos pacientes, dependendo de cada situação. Mas são 3 opções padrão nesse cenário. Passando agora, então, para o antepenúltimo trabalho que vai ser discutido, um trabalho muito importante, na minha opinião, um dos trabalhos mais importantes da área de gênito urinário, que é um estudo com 200 pacientes que comparou na doença M1 castração resistente pós-falha de docetaxel, e a maioria também tinha recebido AB ou ENZA, lutécio PSMA, né, por 6 doses versus cabazitaxel. E a Karina Abraão, que é outra especialista de gênito urinário do nosso time, vai comentar desse importante estudo de fase 2 randomizado. Olá a todos. O Therapy ele teve seu início em 2018, tem agora os dados na ASCO de 2020 publicados, e estava sendo realmente um estudo bem esperado, principalmente pelo time da medicina nuclear, porque ele já teve seus dados mostrando eficácia, mas eram estudos, na maioria, retrospectivos, com N pequeno, e o Therapy é o primeiro estudo multicêntrico randomizado, mostrando de fato essa eficácia do lutécio para esses pacientes metastáticos resistentes à castração. Então, como o Dr. Maluf disse, foram 200 pacientes randomizados, né, 1 para 1, para receber o lutécio por 6 ciclos, a cada 6 semanas, versus o cabazitaxel, 20 mg metro quadrado, a cada 3 semanas, com a prednisona, por 10 ciclos. Os pacientes tinham como critério de inclusão o PSA em elevação, tinha que ter o uso prévio de docetaxel, e na randomização também a ENZA, o AB, esses novos agentes também tinham sido usados em uma proporção bem igual entre os 2 braços.
Eu acho que é importante também mencionar que na inclusão a população era bem selecionada, né? A atividade do PSMA tinha que ser autoexpressor. Eles tiveram cuidado de incluir esses pacientes que tinham PET e o PET-PSMA com correlação de imagens. E também com isso, os pacientes que tinham tumores neuroendócrinos, pequenas células, estavam excluídos, que a gente sabe que esses tumores mais diferenciados, eles não têm essa hiperexpressão da glicoproteína do PSMA, então o lutécio não é indicado para esse grupo de pacientes. O endpoint primário do estudo foi a resposta ao PSA, e aí ele incluía a queda de mais de 50% do baseline. Aí os endpoints secundários, sobrevida global, sobrevida livre de progressão, qualidade de vida, dor, frequência e gravidade de efeitos colaterais também são abordados no endpoint secundário. Bom, esse estudo tem um follow-up relativamente curto, né, 13,3 meses, mas é uma taxa de resposta de PSA a favor do lutécio, né, de 66% versus K-base com 37%. Isso mostra uma melhor resposta do lutécio. Essa diferença é observada em cerca de 29%, então a favor, então no braço com lutécio. A sobrevida livre de progressão por PSA com um hazard ratio de 0,69 também a favor do braço com lutécio. Quando a gente fala dos efeitos colaterais, que a gente sabe que tem que ser ponderado também, principalmente na toxicidade que a gente acaba vendo no nosso dia a dia com Cabaz-Taxel, em 54% dos casos tiveram toxicidade com Cabaz-Taxel, principalmente neutropenia, grau 4 também. 3 pacientes tiveram que descontinuar o estudo nesse braço, e no lutécio o efeito colateral total de 35%, e só um paciente descontinuou. Então, quando a gente compara, principalmente grau 3, grau 4, também a gente está falando de um benefício a favor do lutécio de 36% versus 49%. Os próximos dados ainda estão para ser mais elaborados, de sobrevida livre de progressão radiológica, de qualidade de vida, que também é um fator muito importante para paciente metastático, que já teve linhas prévias de tratamento, né? Então, é um ponto que tem que ser bem ponderado. E eu acho que, assim, além disso, os estudos com lutécio, combinações em cenários precoces, também é uma coisa que é bem ansiada pelo time da oncologia, mostrando, então, a conclusão do estudo que esses pacientes que já tiveram linhas de tratamento prévia, que já são refratários metastáticos à castração, o lutécio tem uma atividade, uma resposta melhor, principalmente em resposta de PSA, em comparação com o Cabaz-Taxel, além de efeitos colaterais mais a menos, vamos dizer, principalmente no grau 3 e grau 4. Estudo importantíssimo que revela para a gente o papel, agora no desenho de fase 2, randomizado do lutécio PSMA. Esse estudo foi 6 doses, no estudo original eram 4 doses, e ele mostra que hoje o lutécio PSMA faz parte do armamentário no câncer de próstata, castração resistente. A gente ainda não tem o fase 3 pronto, mas vários centros do país, incluindo a Beneficência Portuguesa, já tem o lutécio PSMA disponível, e a gente tem usado em pacientes que falharam 2, 3 ou 4 linhas de tratamento. Eu acho que esse estudo ele solidifica um potencial papel, talvez mesmo ainda sem ter o estudo randomizado, porque antes desse estudo ter sido feito fase 2, alguns dos nossos médicos, dos nossos times já usavam para situações onde você não tinha muitas opções que prolongavam a sobrevida disponíveis, porque já tinham sido usadas previamente.